E minha gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar hoje de um tema extremamente relevante e que muitas vezes causa grandes prejuízos nas nossas relações. Você já deve ter ouvido falar da ansiedade como um fator que nos projeta para o futuro. E eu queria desde já trazer para vocês que tanto a ansiedade quanto a culpa, os estados emocionais que essas duas palavrinhas nos colocam, exigem da gente presença. A culpa te coloca preso a um ciclo no qual muitas das vezes não se assume a responsabilidade, se terceiriza fatores externos e se justifica, né? Eu estou sentindo isso por conta daquilo, ou a culpa não é totalmente minha porque você também fez isso ou aquilo. Então, como lidar com a ansiedade e com a culpa? Inclusive, quais são os impactos que isso tem na nossa comunicação? Se a ansiedade faz com que você tenha um pensamento acelerado, sinta nervosismo, branco na hora de falar, trava, às vezes engole ou explode, a ansiedade em si não é um problema. O que é o problema? O excesso dela. Toda e qualquer emoção que a gente tende a colocar como positivo e negativo. Positivo é aquilo que faz a gente se sentir bem e negativo é aquilo que traz algum tipo de prejuízo, não é verdade? Mas vamos considerar que a dose importa. Vamos considerar que se tem algo que está em desequilíbrio, seja no excesso ou na falta, isso vai estar presente na nossa comunicação. Uma das primeiras coisas que é interessante você começar a experimentar, e isso que eu vou trazer aqui vale tanto para você que se sente uma pessoa ansiosa, quanto para você que conversa com alguém e percebe no outro esses sinais de ansiedade. Salvos os casos em que a gente tem alguns transtornos e algumas questões que fazem as pessoas estarem com a perna o tempo inteiro balançando, com as mãos inquietas, com uma série de outras questões que são consequência de outros fatores genéticos comportamentais, em linhas gerais, tirados esses casos, são fatores que a gente precisa considerar. Se a pessoa está falando muito acelerada e o que você tem para falar é importante, você pode começar a regular a conversa falando no tom de voz que você gostaria e não entrando no ritmo do outro, ficando ainda mais acelerado. Se o outro aumenta o tom de voz, você aumenta o tom de voz também. Por quê? Porque aí é o outro que está ditando o ritmo da conversa. É muito do sentir. Porque se você estiver no extremo, por exemplo, a pessoa muito acelerada e você falar muito lento, isso tende a gerar ainda mais irritabilidade. Então, a depender do contexto, daquilo que é a pauta da conversa, você tem alguns caminhos. Escolher um outro momento que a pessoa esteja mais presente e possa, de fato, sair dali com um resultado mais efetivo para a conversa de vocês. Ou perceber que você vai precisar redirecionar a rota, ainda que a gente não tenha controle sobre o outro, né? Nós temos controle sobre nós mesmos. E muitas das vezes a gente faz essa transferência, entra no estado emocional. Você quer ver uma coisa que é muito comum? E dentro do curso do Decida Se Expressar a gente pratica bastante isso. Não só nos encontros, mas também entre as semanas para a gente trocar percepções do que cada um viveu. Eu não sei se você já passou por alguma sensação em que uma pessoa manda uma resposta para você. Ou uma pergunta no WhatsApp. E tá conversando com você, conversando por escrito, tá? E de repente você está num dia cheio, você teve situações desconfortáveis, em algum grau você pode estar estressado ou estressada. E aí o que acontece? Essa pessoa escreve algo que você interpreta em um determinado tom. E aqui é uma chave muito importante, tanto para quem escreve quanto para quem está lendo o outro. A pessoa sempre vai ler a sua mensagem no estado emocional que ela se encontra. Isso não te isenta da sua responsabilidade de escrever o mais objetivo possível, diminuir ambiguidades, diminuir questões que possam ali deturpar ou dar uma dupla percepção ou interpretação acerca do que você está trazendo, tá?
Por que isso é importante? Porque se você está no meio de uma conversa ali, por escrito, e você quer transmitir para outra pessoa que você está bem com relação àquilo que foi dito, e que realmente pode ser dessa forma, em um dado momento é interessante, vou te mandar um áudio. E aí você manda um áudio. E nesse áudio você vai trazer o seu tom de voz. Para transmitir a essa pessoa o seu estado emocional. É muito interessante, porque mesmo que a pessoa esteja extremamente irritada, ou naquele dia, sabe? De uma a duas, não mais vai fazer qualquer tipo de redirecionamento de uma possível culpa para você. Então isso diminui, saber usar as ferramentas certas, escrever quando é de escrever, mandar áudio, ligar quando é de ligar e ter a conversa presencialmente quando é uma conversa que cabe ser presencialmente. Ter essa sensibilidade. Faz sentido para vocês considerar também que, além da pessoa sempre ler a mensagem de acordo com o estado emocional dela, vocês estão partindo de lugares diferentes. Você tem história diferente do outro. Você percebe o mundo de uma forma diferente. Veja, se eu, Júlia e Roberto, assistirmos a uma mesma cena que aconteceu no mesmo lugar e estávamos juntos, um do lado do outro, e formos contar isso para alguém, certamente cada um vai contar com uma riqueza de detalhes ou com destaques completamente diferentes, mesmo tendo sido a mesma coisa que aconteceu. Por quê? Porque cada um interpreta conforme o que está ativo no seu canal de comunicação, de acordo com a sua bagagem, com a sua história, com o seu estado emocional. Por isso que esse tema é tão relevante. Considerar que, se eu tenho uma ansiedade regulada e que tá tudo certo sentir ansiedade, tá, gente? Aqui a proposta não é acabar com a ansiedade, é lidar com ela. Aprender a se regular. Trazer-se para o presente. Se trazer mente, corpo para o presente. Por quê? Porque no presente diminuímos as chances do ruído, do equívoco, do julgamento, da pressuposição. Em algum grau você abre mão, você abre espaço para de fato viver o aqui e o agora. E se sua mente está tão focada no que vai acontecer, no que ainda não aconteceu, no que pode vir, você não consegue perceber absolutamente quase nada que está à sua volta. E se você não percebe o que está à sua volta, como é que você vai adequar a sua mensagem para a pessoa que você deseja? Então, primeira coisa, presença, respiração, que é uma coisa que a gente faz o tempo todo, mas muitas das vezes no automático. Tome consciência da sua respiração. Quanto de ar entra? Quanto de ar sai? Sempre que possível no ambiente, coloque sua coluna o mais ereta possível, confortável, pés em contato com o chão, para que você consiga, inclusive, calibrar como é que está o meu corpo. Às vezes é uma pauta difícil, é um assunto delicado, vai ter ansiedade, mas você pode aprender a se regular para que ela não fale por você. Para que aquilo que você deseja falar, de fato chegue sem interferências, ou com o mínimo possível. E para isso você precisa estar presente. É muito interessante, existem diversos recursos, eu vou passar por alguns deles, que é você se preparar para essa conversa. Escolhendo sempre o objetivo. Em alguns casos, anota os tópicos, os principais do que você deseja abordar, para que você não se perca se de repente você for surpreendido com alguma emoção difícil, com alguma informação que veio do outro e você não estava esperando por aquilo. Você consegue retomar, pegar a rota e seguir um mapa. Isso evita que você deixe de falar aquilo que realmente é importante e tenha autonomia para escolher. Bom, separei aqui 5 coisas, mas eu estou percebendo que se eu fizer só essas 3 aqui, se eu falar só sobre essas 3, já está mais do que encontrar no outro acolhimento. É a sua mensagem ser de fato valores da nossa comunidade. Você assumir o impacto
das suas ações, das suas palavras, daquilo que você gera no mundo do outro. Não nos enganemos, né? As palavras, elas podem acolher e salvar, mas elas também podem ferir e maltratar muito o outro. Então, saber utilizar delas com inteligência, saber regular a ansiedade, vai colocar o seu nível de maturidade emocional no diálogo, seja na sua vida pessoal ou profissional, em outro patamar. E aí, sempre tem uma linguagem interna, né? Tem uma forma. Eu não sei se você já percebeu, mas tem uma vozinha aí dentro de você. E eu queria te trazer essa provocação. Como é que você fala com você? Como é esse tom de voz? É um tom amigo? É um tom que compreende? Ou é um tom que tem uma autocobrança excessiva? Que tolera poucos erros? Porque se essa voz interna, da forma que você fala com você, estiver muito diferente da forma como você trata as outras pessoas, temos aí uma incongruência. E que inclusive vale a pena você refletir sobre o seguinte fato. Por que eu sou tão exigente comigo mesma, comigo mesmo? E para com o outro eu tenho uma tolerância, eu tenho uma compreensão, nossa, eu consigo compreender. Mas quando sou eu me trato de uma outra forma. A primeira pessoa que nós temos, né, eu vou dizer a necessidade, para não colocar num tom de obrigação, a amar somos nós mesmos. Então, a primeira pessoa com quem devemos exercitar a compaixão somos nós. Porque se eu compreendo que essa ansiedade está me deixando desequilibrada, se eu compreendo que essa culpa está me impedindo de ser feliz, vamos cair para dentro. Para que não seja a ansiedade e a culpa as responsáveis por escolher, por definir, por construir a minha história. Então, só recapitulando, não tem problema sentir ansiedade desde que ela não escolha por você, portanto, o excesso dela nos causa prejuízos. Inclusive, temos aí casos, né, de transtornos de ansiedade, temos aí dados do nosso país, não só com relação à ansiedade, depressão, solidão. E aqui algumas práticas, não subestime elas. Teste e depois pode me procurar no direct e me contar. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. A grande questão não é mais informação, gente. Houve um tempo em que poderia até dizer isso, mas hoje não mais. Hoje nós estamos num caminho inverso. Aprender a desaprender, de certa forma. Aprender a desacelerar. Experimente dentro da sua rotina, 1 hora antes do horário que você costuma, né, pegar o seu celular. Acorde e fique 1 hora sem mexer no celular. Vai escovar seu dente, fazer sua meditação, passar seu café com calma, não importa. Vai fazer um tempo com você, tomar seu banho, fazer o seu ritual matinal. E só pegue seu celular depois de 1 hora que você acorda. Só isso. Durante 1 semana, eu diria. Menos de 1 semana você vai já sentir o impacto. Sabe por quê, gente? Porque a gente está dormindo e a gente já acorda e recebe, por escolha, porque a gente que aperta e abre a janela, seja ela de onde for, da nossa rede social, do nosso e-mail, de site de notícia, acelerando. Ou seja, vários estímulos. E aí ali vem preocupação, coisa que tem que pagar, não sei o que lá que aconteceu, uma tragédia, indignação, raiva. Olha quantas emoções você submete o seu corpo na primeira hora do dia, em que você poderia estar com você. Ah, Thay, mas eu acordo cedo ou eu já acordo e saio. Muito simples. Programa o seu celular para que ele acorde um pouco mais antes. Um pouco, minutos, 30, 20 minutos, o que for possível. Faça o que der com o que você tem. Ah, eu estou chegando muito cansada e não tem como fazer isso agora. Tá tudo certo. Experimente 1 hora antes de dormir, não pegar mais no celular. Experimente no final de semana pegar meio período e não mexer nele. Porque hoje o celular se tornou um computador portátil. Então você paga por ele, você se informa por ele, você assiste nele, você interage, você tudo através dele. É uma ferramenta poderosa, mas saber usá-la vai fazer com que você reduza essa intensidade com que
você vem sentindo porventura ansiedade. A culpa é o famoso remoer. Se não tem clareza acerca de qual é a sua parcela de responsabilidade, culpa não vai mudar nada. Se sentir culpado acerca de alguma coisa, não muda, viu, gente? O melhor pedido de desculpa é a mudança de comportamento. Não importa quanto tempo você leve para fazer isso, isso é necessário. Em qualquer relacionamento. Com seu amigo, com seu esposo, com seu namorado, com seu colega, não importa. Assuma a sua parcela de responsabilidade. Veja de que forma você pode reparar aquele erro. Às vezes você não vai reparar o tempo do que passou, o que aconteceu, mas a sua mudança de comportamento, a sua sensibilidade em dizer para o outro, me desculpe, realmente eu me equivoquei, eu me excedi, a depender do que for, né? Eu fiz e percebi que isso não foi legal. E ao mesmo tempo você assume um compromisso de dali em diante você buscar resolver, seja algo interno ou algo externo que envolve o outro, informar, compartilhar. Adultos funcionais. Isso requer maturidade emocional. A culpa ela vai te projetar sempre para algo que aconteceu. Enquanto a ansiedade te joga lá para frente, a culpa ela vai te trazer para alguma situação do passado. E quem senta na cadeira da culpa geralmente não é uma pessoa que assume responsabilidade. A culpa acaba tomando muito espaço. E o que é que uma pessoa responsável faz? Levanta e busca fazer diferente. E aqui uma palavrinha que porventura você já deve ter ouvido por aí, vulnerabilidade. Todos nós temos. Escondê-la é perda de tempo. Tenha pessoas com as quais você pode ser vulnerável. Com as quais você pode ser você sem máscaras. Se você não sente isso, não tem uma rede de apoio, não tem amigos, procure ajuda profissional. Só não deixe de fazer isso. É essencial você ter um espaço, uma janela na sua semana, no seu mês, na sua quinzena, como for possível, para conversar. Abrir o seu coração. Tirar todas as... E ali você poder ser você, sem julgamento, sem estar preocupado com o que o outro vai achar que você é ou deixou de ser, sem nada disso. E se você reconhece que tem pessoas que fazem isso por você, valorize-as. Isso é o que há de mais caro na nossa experiência, nas relações. Então, tem uma linguagem interna alinhada, essa voz com quem você se trata, né? Como você se trata, como você trata as outras pessoas. Se trate como seu melhor amigo. Como é que você falaria para uma amiga ou para um amigo que vacilou? Pronto, eu compreenderia, eu daria ali uma mensagem de incentivo, de apoio. Pegue isso e aplique para você, para si mesmo, para si mesma. Testa e depois me conta no direct. É muito interessante também, para regular a ansiedade, você ter muito claro uma marcação de tempo. Por quê? Porque se a ansiedade ela tá ali projetando, te tirando do presente, te deixando distraída, coração acelerado, mãos e pés buliçosos, e a respiração mais ofegante, fica uma respiração mais curta, e quando você vê, parece que a pessoa nem está respirando e ela fala muitas coisas, são traços, né, que indicam ali no estado de ansiedade, a pessoa não está com você, você precisa se trazer de volta. E aí cada pessoa ela tem recursos, né? É muito interessante você saber o que te traz de volta, o que te faz bem. Ah, tá, eu não sei ainda. Eis uma pauta para você levar para a terapia. Eu não sei ainda, tá tudo bem que eu não sei, mas eu já sei o que eu não quero mais. Tudo tem um custo, ficar ou ir, fazer ou não fazer. Então, bancar as nossas escolhas, sustentá-las, envolve passar por essa regulação emocional. Que hoje, especificamente, eu estou aqui falando de ansiedade e culpa, porque são grandes casos registrados das pessoas que procuram aprimorar a comunicação, serem aí engolidas por essas duas palavrinhas no seu cotidiano, mas teríamos aqui muitas outras para abordar. Inclusive, fiquem à vontade para colocar nos comentários quais seriam as outras situações que vocês percebem que determinados estados emocionais, raiva, medo, enfim,
podem colocar no comentário, independente do momento que você está assistindo essa live, que eu vou estar atenta para responder esses comentários e para coletar essas sugestões e trazer novos encontros com a gente aqui, tá certo? Que é você perceber o tempo que você tem para começar e terminar aquela conversa. Então, às vezes, eu tenho 20 minutos para essa conversa. Eu tenho 30 minutos para trazer aqui tudo o que eu desejo. Isso dá uma percepção de tempo para o seu cérebro, de que isso tem início, meio e fim. Às vezes é um tempo que é dado pela outra pessoa. Eu queria falar com você está ocupado. Tenho 30 minutos. Pronto, você já sabe que a pessoa tem 30 minutos. Então, você vai organizar o que é possível conversar dentro desses 30 minutos. Se você entende que esse tempo não é o suficiente para o que você deseja falar, vamos conversar então em outro momento? Com calma, sem pressa. Importante fazer esse acordo de tempo, tá? Eu vou trazer aqui alguns outros exercícios que podem te ajudar a lidar com essa ansiedade e essa culpa no seu cotidiano. Você pode colocar de imediato em prática. O primeiro deles, além da respiração presente e consciente, aterrar, colocar os pés em contato com o chão, com a grama, trocar ali, né, esse circuito elétrico entre os elétrons que estão no seu corpo com aqueles que estão na natureza, reequilibrar. O famoso descarregar, né? A gente às vezes está muito acelerado. E isso você pode fazer sem pagar nada a ninguém, né? Passa um café, passa um chazinho, um suco, uma água, enfim. Senta ali 20, 30 minutinhos, fica ali em contato com o chão. Além de parar para contemplar, para estar com você, isso já vai te ajudar a sair um pouco desse estado de aceleração. O do celular, você pode também colocar no modo sono. Então, a partir de tal hora, todos os dias, vai reduzir a luminosidade do meu celular. Não leve eletrônicos para o quarto. Se você ainda tem TV dentro do seu quarto, recomendo que você retire e coloque somente no espaço da sala. Porque qualquer estímulo de luz após as 10h30 da noite vai estimular o seu cérebro de que não está na hora de descansar. Eu estou falando de maneira leiga, né, para qualquer pessoa compreender. Mas, de forma aprofundada, a gente pode conversar sobre isso no espaço fechado, certo? Mas a produção de melatonina já é comprovado que ela reduz após as 22h30. Então, se você leva celular para a cama, televisão, deixa ela ligada, hora do sono. De modo geral, e aqui eu não estou querendo fazer nenhum impacto de ai meu Deus, é muita coisa, tá? Não, isso é gradativo. Como você aprendeu a andar, a falar, a comer, você nasceu sem saber fazer nada, não é? E tá aqui sabendo fazer todas essas coisas. Assim é a vida nesse processo de desenvolvimento pessoal, aprendizado contínuo, tá? Se você está presente, busca respirar de maneira mais consciente. Diminuir os estímulos que você dá ao seu cérebro, às vezes em horários. É educação, gente, é treino mental, educar a mente. Sabe por quê? A mente mente. E se você não educa a sua mente, quem está comandando? Ela deveria ser copilota e você ser um motorista. E tem muita gente entregando o volante a uma mente que não está educada, viciada em dopamina barata, dentre outras coisas. E isso impacta na forma que você se expressa com o mundo. Se você ainda ouve o áudio no 2x, experimente começar a ouvir no tempo da voz da outra pessoa. Porque você está botando a voz acelerada, falando muito rápido, e você começa a muito rápido. Você quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui, vocês sejam honestos, viu? Para responder no comentário aí, independente de estar no ao vivo ou no gravado. Quem é que hoje ainda escreve à mão? Bota aí. Eu escrevo à mão com frequência, raramente. Uso muito computador, digito tudo pelo celular. Você sabe por quê? Existem alguns exercícios que eu passo para os meus clientes na psicoterapia e também em consultoria, dependendo de qual for o viés. E eu deixo lá muito claro, sugestão, recomendação, escreva à mão. Não faça digitado, eu não uso o computador. Por quê? Porque quando você para fazer uma escrita livre, um outro exercício que você pode fazer, escolher um momento do dia ou da semana, depende da sua rotina, para que você escreva, faça o seu relato sobre a sua vida de autoobservação, o seu ponto alto, o que foi seu ponto baixo. Quando você está escrevendo, o seu cérebro precisa adequar-se ao ritmo da sua escrita. Quando você está escrevendo, você está ajudando ele a desacelerar. Para o quê?
para que a mão consiga acompanhar e escrever o que você está pensando. Então essa é uma forma também de você desacelerar. Concorda comigo que quando você está digitando é muito mais rápido e quando você está escrevendo é mais devagar. Então estamos aí numa era de diminuir a quantidade de informações para melhor compreender, processar, ter pensamento crítico, se questionar acerca das coisas, parar de receber as coisas mastigadas, tudo pronto, em que você não reflete e você repassa informação que você não sabe nem a origem. E isso, mas tá aí o que isso tem a ver com comunicação? Tudo, porque você pega uma coisa que você ouviu e você já leva adiante criando confusão, caos, desordem. Perfeito, Esté, pelo menos 3 vezes na semana. Escolhe um caderno, personaliza. Eu cada ano pego um caderno, personalizo a capa, faço diferente para ser o meu diário, separo vida pessoal, vida profissional, enfim, para que a gente possa assumir a gestão do nosso bem-estar. A gente às vezes terceiriza muito, espera muito do outro, das circunstâncias, que alguém venha e nos salve. Não, você está casado, casada com você. Vamos fazer essa relação dar certo? Vamos compreender o que é que essa culpa está ocupando o lugar, liberar esse espaço para que você possa sentir outras emoções. Porque a culpa ela te prende num ciclo em que você fica se martirizando, remoendo, ruminando e não se liberta. E às vezes é uma emoção reprimida acerca de uma pessoa, de uma situação, e que a pessoa, o contexto, já está lá vivendo a vida dele ou dela, e você está aí. Tá fazendo sentido para vocês? O problema não é a ansiedade e nem a culpa. A culpa é um lembrete. E a ansiedade é um alarme o tempo todo ali para você. Se você não parar e fizer uma lista, você vai ter sempre a sensação de que você está devendo. Principalmente para pessoas que são controladoras e têm autocobrança excessiva. Então, se você se compromete, estabelece, vai dando checklist em relação àquilo que você fez e você percebe o seu progresso, o seu cérebro está acompanhando e escutando tudo que você vê, que você ouve, que você escuta. Para ele, não tem diferença do que é real e está acontecendo do que você está imaginando. É por isso que a ansiedade traz tantos impactos no corpo físico e no seu corpo emocional. Porque se você imagina, logo para o seu corpo, fisiologicamente aquilo é real. Quantas vezes você imaginou que algo seria de uma determinada forma e quando você foi lá e viveu foi completamente diferente? Ah, mas foi baseado porque já aconteceu isso. Pressupostos. Eu pressuponho que se eu falar, ou fizer ou agir dessa forma, tal coisa vai acontecer. Você nunca vai saber se você não testar. Em pequenas proporções, em ambientes que você se sente seguro e que você consegue lidar com as consequências. Ainda é muito raro pessoas que bancam suas escolhas, que bancam o que sentem, que bancam o que pensam, que bancam o que querem. Sentir, pensar, querer. Olha que caminho legal! E é nessa jornada, sinto, penso e quero, que a gente trabalha no Decida Se Expressar. Uma jornada que você compreende onde é que você está na sua comunicação. Você está no nível corretivo ainda? Você já avançou para o nível preventivo? O corretivo você está sempre reparando, justificando, precisa explicar muitas vezes várias coisas para poder você sentir um pouco melhor acerca do seu pedido, dificuldade de pedir desculpa, dificuldade de assumir a responsabilidade pelo que... Você está sempre corretivo. Sabe corretivo? Pronto. Um excelente exemplo. Quando você escreve errado, você pede corretivo para apagar e escrever em cima. Pronto. Esse é um nível corretivo de comunicação. O preventivo, você procura escolher as melhores ferramentas. Isso aqui já é a versão final ou eu estou construindo uma coisa? Se eu estou construindo uma coisa, eu vou usar lápis. Se é uma versão final, eu já vou buscar a caneta. Agora pegue isso e replique nas relações. No preventivo, eu procuro me antecipar. Se ainda não é a versão final, eu posso usar outras ferramentas. Se eu tenho um prazo que é até data tal, eu posso repartir essa tarefa grande em pequenas tarefas para que eu consiga fazê-las sem me sentir estressada, sem ter a sensação de que eu estou com excesso de trabalho e que eu estou sempre cansada e que eu tenho a sensação de que estou sempre em dívida. Então, uma outra coisa que você pode fazer com relação à ansiedade, além de todo esse preparo antes da conversa, de elaborar, tenha um objetivo. Não bote um monte de aba.
várias abas de janela do Google aberta, né? Quem nunca trabalhou com várias abas de janelas abertas? Escolher uma coisa, um objetivo. Não é mais importante você sair desse diálogo, dessa circunstância, com algo resolvido do que várias coisas abertas e ninguém resolveu nada e todo mundo ainda saiu chateado, mexido ou movimentado? Um objetivo por conversa. Nem que para isso vocês precisem ter várias conversas. Quem aqui ainda se ilude que vai chegar um momento de um relacionamento amoroso, porque estou falando do amoroso como exemplo, mas é muito comum. Um momento amoroso que vai chegar no momento perfeito. Gente, eterno ajuste, tá? Isso é ilusão. Por quê? Porque vocês mudam o tempo todo. Então, vão ter ajustes, vão ter novos acordos, as circunstâncias mudam. O que foi estabelecido em um dado momento pode ser que não funcione naquele outro momento. E tá tudo bem. Acordado não sai caro pra ninguém. Nem tava programado, mas acabou rimando. Quando você tem uma rota, além do objetivo, você tem uma rota, você consegue perceber qual é o acordo que você deseja naquela conversa. E qual é o passo que você vai fazer que é possível para você agora. Todos os meus pacientes sabem. Porque eu sempre faço essa pergunta. Tais e tais e tais caminhos. Mas quem vai viver é você. Então só tome a decisão, só se posicione. E se você bancar, lidar com as consequências dessa escolha. Falar é fácil, viu, gente? A partir de falar, ó. Agora você lidar com as consequências do que você fala na vida do outro, nas reações que o outro vai ter em decorrência disso, aí a gente começa a ter uma conversa. Que nem todo mundo está preparado. Tem um objetivo, tem uma rota, é importante que não se perca nesse processo a empatia. Talvez você não consiga sentar exatamente na cadeira do outro, mas é possível você imaginar-se naquela circunstância para melhor compreender o ponto de vista do outro. Isso não significa que para fazer isso você vai abrir mão do seu, mas visitar o universo do outro é extremamente funcional. Imagine que você vive na sua própria casa mental, no seu mundo, e o tempo todo você dialoga, conversa, interage com o planeta Terra no seu mundo. Em algum dado momento você vai precisar sair para fazer uma visita, para não dizer sempre. E isso não quer dizer que você precise abrir mão da sua identidade, dos seus valores, daquilo que você ama e faz sentido. Transitar mão de via dupla é fundamental, até para que você possa adequar a sua linguagem ao universo do outro. Tem um conceito que eu acho muito interessante da programação neurolinguística, em que a gente aprende que mapa não é território. Mapa, que você considera, é o lugar que você já foi, né? Ou seja, é o campo explorado. Então eu tenho um mapinha aqui. O que é um mapinha é o que eu acho que eu sei sobre o outro. Não se enganem, nas redes sociais você só sabe o que o outro permite que você saiba. E às vezes você só sabe o que o outro cria para que você ache que ele ou ela é alguma coisa. Acredite, pasme, mas ainda existem esses perfis, em que nem tudo que está ali é o que é, de fato. E é uma rede que é estimulada a você sentir prazer e prender a atenção ao que você está vendo. O que poucas pessoas se questionam é, isso está me fazendo bem? Então, muitas das vezes, o estado de ansiedade vem de maus hábitos, de uma mente que não está educada. A culpa vem do sentimento que você aterra, joga debaixo do tapete lá, ó. Uma hora eu vejo, uma hora eu paro, agora não tem como, agora não dá. Tem uma verdade que eu vou compartilhar com você. Talvez você já tenha visto de alguma outra forma, mas assim, quem não escolhe vai ser escolhido. Isso significa que, se você pode escolher se antecipar a esse processo, está se vendo ansioso, você pode ali assumir o comando, está sentindo que a culpa está te impedindo, né, de saber lidar com relação a alguma coisa, que você possa ali naquele momento assumir essa gestão, tá? Então, essas são algumas propostas iniciais que ao fazê-las já vai gerar um grande impacto na sua vida. E sempre perceba, diante de um possível acordo que você vai fazer na sua conversa,
é importante vocês considerarem. Se isso acontecer de novo, não é o que ninguém deseja, mas se acontecer, é importante que você esteja preparado, preparada para lidar com isso. Qual vai ser a nossa postura? Qual vai ser esse limite? Porque aí fica claro para você e fica claro para o outro. Tá certo? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Sintam-se à vontade para compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que vocês entendem que estão nesse processo de se autoconhecer. Não tem outro caminho. Autoconhecimento é a base de tudo e se comunicar bem requer autoconhecimento, porque você não fala para o outro sobre algo que você não sabe sobre você. Vamos cuidar dessa culpa? Vamos regular essa ansiedade? Porque até em um grau ela é maravilhosa. Esse senso de frio na barriga, cada turma que eu abro, por mais que eu já tenha feito isso diversas vezes, eu sinto aquela borboleta, isso é gostoso, quer dizer o quê? Que você se importa, que você está ali vivendo algo com toda a intensidade, com a responsabilidade que cabe, mas que ainda assim vai te deixar com frio na barriga. Você não está totalmente, sabe? Afeito, a Deus dará. Então, a ansiedade em si não é algo ruim. Ela passa a ser quando em excesso te impede de ter qualidade de vida, de se posicionar nas conversas, de se calar ou às vezes de explodir trazendo coisas que não cabem. Às vezes começa tendo até razão e depois se perde no caminho. Poxa, eu tinha até razão, mas aí eu me destemperei, quando eu vi eu perdi a voz. Aí começou um errado e terminou dois. Quem nunca, né? E é isso. Eu fico por aqui. Sintam-se à vontade, se ainda não segue o perfil, sigam e, a depender de quando você esteja vendo esse vídeo, se inscreva para que você possa fazer parte de uma das turmas do Decida Se Expressar. E caso tenha interesse em fazer uma jornada individual, também pode entrar em contato pelo WhatsApp para que a gente possa bater um papo e conhecer qual é o seu caso, agendar para compreender qual é o melhor formato de solução para o seu momento de vida, tá? Só não se deixe para depois. Seja a sua prioridade. E saiba que você é responsável pela sua felicidade, ninguém mais. Se a ansiedade ou se a culpa está te trazendo prejuízos nas suas relações, pare para cuidar disso. E eu não tenho dúvida que a sua comunicação vai ser diretamente impactada positivamente quando você assumir o controle do volante do carro da sua vida. A mente, com um emocional, pode te trazer resultados inquestionáveis e te levar a lugares que talvez você nunca tenha parado para sequer se imaginar vivendo esse lugar, essa sensação, essa emoção, essa experiência. E quem fala para você é alguém que fez essa jornada. Quem me conhece sabe que eu não levo ninguém a um lugar que eu já não tenha ido. Todos os exercícios que você vai ter acesso na turma do Decida Se Expressar. Também tô ansiosa. Quarta que vem, dia 1º de outubro, começa a turma. Quem ainda não se inscreveu, clica no link da bio. Se quiser qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo também. Para que a gente possa assumir e ocupar o nosso lugar no mundo. Eu não estou pedindo para você repetir nada que ninguém é não para falar bem. Eu estou pedindo para que você assuma ser você. É por isso que ao Decida Se Expressar, decida ser você. Ocupe o seu lugar no mundo. Qual é o mundo? O mundo que você já vive, nas suas relações, no seu cotidiano. Ah, mas eu não falo para grandes públicos, eu não falo para grande... Não tem problema, mas você fala com pessoas. E cada pessoa que assume sua responsabilidade já está fazendo uma grande diferença na vida de quem passa pela sua vida. Se cada um fizer isso, imagine como é que não vai estar daqui a algum tempo a nossa sociedade. Então, eu falo do que eu acredito e do que eu vivo e aplico nas minhas relações e dos resultados em que eu venho tendo ao longo dos anos. Tá certo? Um cheiro, um beijo, um queijo. Quem tá chegando por agora, volta, assiste completo, bote seus comentários, curta, comente e compartilhe. E, se possível, eu te vejo na próxima turma do Decida Se Expressar ou na sua jornada individual rumo à sua melhor versão. Tchau, tchau!